Queridos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias mais uma vez. Livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler no capítulo 4, apenas os 4 versos, mas vamos estar considerando todo esse capítulo, todo o contexto desse capítulo. Nós vamos ler apenas os 4 primeiros versículos, Atos 4. Vai passar aqui na frente também, já está aqui. Vamos então acompanhar a leitura da palavra. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos compartilhando já há alguns domingos sobre esse momento da igreja, quando a igreja inicia a sua corrida, né? Inicia a sua caminhada, a sua jornada, que teve início ali no dia de Pentecostes, e ela sai com força total, né? É aquele corredor que inicia a corrida com toda a força, toda a disposição para chegar, alcançar a linha de chegada. E o que impulsionou essa igreja, a força propulsora que levou esta igreja a crescer de forma, eu diria, extraordinária, não foi outra coisa senão que aquela igreja, aqueles crentes, estavam cheios do poder do Espírito Santo. A palavra poder do grego é o dínamo. É o dínamo. É a palavra que nós, no português, dá origem à palavra dinamite. Né? É aquele poder que estava impulsionando aquela igreja, aqueles irmãos. E é o que a igreja dos nossos dias, como sempre, precisou, é o que nós também precisamos. Que é o Espírito Santo que impulsiona a sua igreja. É o poder desse Espírito que impulsiona esta igreja. Amém? Crentes cheios de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Quando o texto fala aqui que naquele dia subiu o número para quase 5.000 homens, está falando de gente que está se convertendo naquela igreja. A primeira pregação de Pedro, que vimos no capítulo 2, quase 3.000 se converteram. Imagine isso acontecendo, não é? Numa mensagem que Pedro pregou, depois de Pentecostes, 3.000, ou quase 3.000 pessoas se converteram. Agora, é a segunda mensagem que Pedro prega, depois da cura daquele coxo. E diz o texto que ele, depois de pregar, no final daquele dia, que aconteceu a cura, que ele pregou, no final daquele dia, o número subiu para quase 5.000. E se nós formos acompanhar aqui os relatos bíblicos, os relatos de Atos, vamos observar várias ocorrências em que o texto vai afirmar que a igreja estava crescendo, que as pessoas estavam se convertendo, porque Deus estava agindo.
através da sua igreja. Enquanto a igreja estava trabalhando, enquanto a igreja estava anunciando, Deus estava acrescentando os que estavam sendo salvos, todos os dias. Como aquele texto que fecha aí o capítulo 2, que vai dizer que enquanto a igreja vivia a unidade, enquanto a igreja vivia firme na palavra, enquanto a igreja vivia em comunhão, no partir do pão, nas orações, Deus acrescentava os que iam sendo salvos, porque a igreja exercia um impacto no meio daquela sociedade por conta do seu testemunho, por conta da sua maneira de viver. E as pessoas eram atraídas a Cristo. E o Espírito Santo convertia aquelas pessoas. E aqui, esse dia, quase 5.000. Era a quantidade de membros que já tinha aquela igreja. Imagina que poder, né? Estava sendo exercido no meio daquele povo. Você deseja ver isso de novo? Você acha que o Espírito Santo parou de fazer isso? Você acha que Deus deseja continuar salvando através da igreja? Como ainda está. E como quer fazer ainda mais. De qual igreja, pastor? Da igreja Assembleia de Deus, Batista, Congregacional? Qual é a igreja que Deus quer usar? Qual é a igreja que Deus quer usar, irmãos? Nós. Somos nós. É eu e você. Amém? É eu e você, irmão. Não é igreja. Eu sou essa igreja. Nós somos essa igreja. Então Deus quer usar a nós. Sim ou não? Claro. Como usou aquela igreja cheia do Espírito Santo de Deus, cheia do poder. Algo está nos faltando. Porque onde estão as conversões no nosso meio? Algo está nos faltando. Concorda comigo? Não é porque Deus deixou de salvar. Não é porque o Espírito Santo ficou menos poderoso. É porque nós deixamos de ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Cheia desse poder. Onde está a falha? Em Deus? Jamais. Só restou uma outra opção. Em nós. Irmãos, nós temos caminhado no livro de Atos e a minha intenção e a minha oração é que Deus nos incomode, sabe? Como tem me incomodado, como tem me perturbado. Quando eu olho para mim e digo, Senhor, eu preciso mais. Eu quero mais. Então, que seja esse o incômodo que Deus produza nos nossos corações, irmãos. De olhar para nós e dizer, Senhor, eu preciso mais do teu poder, porque eu quero ver o teu agir. Quero ver, sim, o Senhor agir como agiu na vida de Pedro. Como nós falamos na semana anterior, que Pedro saiu daquela fé inicial, daquela fé salvadora, e agora estava vivendo uma experiência de uma fé sobrenatural, porque ele estava cheio desse Espírito Santo, como o próprio texto aqui do capítulo 4 vai afirmar isso, mais uma vez. Então nós temos pensado em alguns resultados, né, que o livro de Atos nos aponta como o resultado de uma vida e de uma igreja cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Há 2 semanas nós falamos sobre essa fé sobrenatural, do qual Deus deseja que vivamos. A fé que vê
os milagres acontecer. Como Pedro viveu nesse tempo, nesse texto aqui do capítulo 3. Ver Deus agir de forma sobrenatural. Deus realizar milagres. Porque o Senhor, Deus, é o mesmo. O seu braço não encolheu. Quando Israel saiu do Egito, e no meio do deserto, o povo teve fome e reclamou com Moisés. E Moisés orou a Deus sobre a necessidade do povo faminto, precisando de pão, de alimento. Moisés ora a Deus e Deus diz: Moisés, fica tranquilo, porque eu vou mandar pão para essa multidão toda. Moisés ainda tenta questionar Deus, como vai ser uma multidão enorme? A resposta de Deus para Moisés é: teria porventura o braço do Senhor encolhido? Teria porventura Deus se tornado menos poderoso? E quando falamos numa fé sobrenatural, num agir sobrenatural de Deus, não há agir mais sobrenatural de Deus do que a salvação de alguém, irmãos. Não há milagre maior do que ver alguém sendo salvo, transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus atuando na igreja. E é esse sobrenatural que eu desejo ver, que eu quero ver, e que precisamos querer ver também, queridos. Ou você não quer ver aquela pessoa que você ama, que você, do seu convívio, salva? Quer ver ou não? Quer ver Deus salvando? Quer ver Deus transformando? Quer ver Deus mudando o coração, quebrando o coração duro? Quer ver Deus fazendo milagres? O caminho, irmãos, é buscarmos o enchimento do Espírito, o poder de Deus. E é busca. Isso é busca. E é diferente de você orar por isso. Você pode orar, mas revestimento do poder é busca. É uma oração intensificada. Amém? E nós hoje queremos ver mais uma, marca de uma igreja cheia do Espírito Santo, de um crente cheio do Espírito Santo. No texto que temos diante de nós, eu destaco que uma igreja cheia do Espírito Santo, ou um crente cheio do Espírito Santo, como foi o caso aqui de Pedro, porque essa afirmação é feita a respeito não só de Pedro, mas também da igreja. Por exemplo, versículo 8, vai dizer que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Atos 4:8. E no último versículo, vai dizer também que a igreja estava cheia do Espírito Santo. 8:31. 4:8 aponta para a vida de Pedro, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Mas o mesmo capítulo, o verso 31, aponta para uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Portanto, a proposta de Deus para nós é que todos sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? E qual é a marca, qual é a evidência, qual é o resultado apontado aqui nesse capítulo 4 de uma igreja assim, de um crente assim? Eu diria que esse capítulo 4 nos mostra que uma igreja cheia do poder do Espírito, um crente cheio do poder do Espírito, é um crente e uma igreja comprometida com a verdade. Uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Uma igreja comprometida com as Escrituras Sagradas. Uma igreja que não abre mão da palavra de Deus. Não abre mão da Bíblia Sagrada. Não abre mão de se alimentar desta palavra, de fortalecer-se nesta palavra.
Bem, era o que faziam esses crentes. Atos 2, 42, a primeira afirmação do texto ali é que aqueles crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus. Eles se reuniam todos os dias, não era para discutir as preferências musicais, não era para discutir qualquer outro assunto concernente à administração da igreja. Eles se reuniam todos os dias em torno da palavra de Deus, porque amavam esta palavra, porque tinham fome desta palavra e perseveravam nela. E essa é uma marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela persevera na palavra, ela ama a palavra, ela se alimenta da palavra, ela se fortalece da palavra. Porque é ela que é o alimento do crente, é ela que é a força do crente. É o combustível, qual o Espírito Santo ateia fogo para fazer a igreja realizar a obra que Deus tem para fazer através dela. É a palavra. Amém, irmãos? Amém? Então, a partir de hoje, você vai amar mais essa palavra. A partir de hoje, você vai ler mais essa palavra. A partir de hoje, você vai buscar mais ouvir Deus nesta palavra. A partir de hoje, você vai ter mais fome desta palavra. Porque, do contrário, não teremos uma igreja cheia do Espírito Santo. Talvez, para isso, você tenha que deixar de fazer algumas coisas. Tenha que gastar menos tempo com as redes sociais, com o seu celular, com a sua televisão, com a sua novela, irmão. Para não ficar pesado para as mulheres, com o seu futebol. Sim. É a palavra, firmeza na palavra. Como aqui nesse capítulo fica evidente o compromisso de Pedro, o compromisso daquela igreja com a palavra de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo estará comprometida com a verdade, comprometida com as Escrituras, comprometida com a Bíblia. Ela será a sua única regra de fé e prática. E nada mais. Agora, quero caminhar nessa direção e pensar aqui com os irmãos alguns resultados desse compromisso. Alguns resultados dessa aliança com a palavra de Deus. Primeiro, eu diria que uma igreja comprometida com a verdade, comprometida com as Escrituras, comprometida com a Bíblia, ela não se calará diante do erro e do engano. O texto que lemos, ou o texto que vamos começar a ler, porque não lemos todo ele hoje, agora, né? Nos fala, verso 5, diz assim: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades e os anciãos de escribas. Não, vou voltar um pouquinho, verso 2, o texto que lemos, né? Eu vou começar do início, verso 1, para pegar aí o fio da meada. Falavam eles ainda, Pedro está pregando a palavra ainda, falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Eles estavam ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. Ok? O que Pedro estava fazendo? Pedro estava pregando a palavra, ensinando a palavra. Mais especificamente, Pedro estava anunciando Jesus e anunciando a ressurreição dos mortos. E por isso o texto vai dizer que sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus ressentidos. Eu gosto da afirmação que faz a NVI,
que vai dizer que eles estavam muito perturbados. Ou uma outra versão, a versão católica desse texto, vai dizer assim, muito contrariados. Os saduceus, o capitão do templo e os sacerdotes. Alguns sinônimos poderiam dar para essa afirmação aí, porque ela é o que eu chamo a atenção aqui. Por exemplo, eles estavam muito... Ou alguns outros sinônimos, como, por exemplo, eles estavam muito irritados, ou ofendidos, ou furiosos. Você imagina alguém furioso? Lembrou daquele dia que você estava furioso? Alguém irritado, assim, soltando fogo pelas ventas, né, como dizem? Aquele dia que, não chega perto não. Os saduceus estavam assim, os sacerdotes estavam assim, e o capitão do templo, que era aqui uma espécie de segurança do templo, né, que foram lá resolver o problema. Para que a gente possa entender um pouquinho mais porquê dessa ira toda, né, desse sentimento tão perturbador que estava se apoderando daqueles homens, os saduceus era uma espécie de ramificação do judaísmo, como eram também os fariseus. E outros grupos também, por exemplo, os zelotes. Mas os fariseus, os saduceus eram um grupo que eles tinham uma característica própria deles no que diz respeito à fé. Por exemplo, eles não criam que existia anjos, eles não criam que existisse um mundo espiritual, espíritos, eles não criam que pudesse existir ressurreição, e eles também não criam que poderia existir ou que existiria um juízo final. Eram que hoje seriam chamados de os materialistas, né? É o aqui e acabou. É a matéria. Os saduceus não criam em nada disso. E também os sacerdotes, observa que coisa, hein? E também os sacerdotes, junto com eles, não criam nenhuma dessas afirmações. E é justamente por isso a causa da ira, a causa da irritação, a causa de estarem perturbados, aborrecidos com Pedro, especialmente, Pedro e João. Porque eles estavam pregando a ressurreição. Mas olha, e eu volto à primeira parte da nossa palavra aqui, né? Que uma igreja cheia do Espírito Santo, um crente cheio do Espírito Santo, ele não se calará diante do erro e do engano. Grava isso, irmão. Porque isso tem tudo a ver com o nosso tempo. Tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Ora, aqueles homens estavam querendo impor a Pedro e a João a sua visão de mundo. Estavam querendo impor a Pedro e a João a sua compreensão a respeito das suas afirmações. Por isso eles ficam aborrecidos e irados, porque veem Pedro e João pregando uma coisa diferente daquilo que eles diziam. A estratégia do engano é, em última análise, fazer calar aqueles que falam a verdade. É fazer calar aqueles que têm a verdade diferente daquela que ele admite ser a verdade, daquela que eles creem ser a verdade.
Eles estavam irritados com aqueles homens porque eles estavam falando algo que eles diziam que era diferente. Irmãos, nós vivemos um tempo em que temos muitos enganos à nossa volta. E a melhor arma para o engano, para o erro, é a verdade. É a verdade. A nossa arma contra os enganos não é outra senão a verdade, a palavra. E Pedro aqui nos mostra que diante do engano, diante dos erros, a palavra tem de ser anunciada. É a verdade que vai apontar ou desmascarar o erro. A nossa mensagem é uma mensagem que denuncia o erro, denuncia o pecado, denuncia o engano, as falácias, quando anunciamos a verdade. E a estratégia do erro é fazer a verdade se calar. Mas uma igreja como aquela de Atos, um crente como aquele que era Pedro, agora revestido do poder do Espírito Santo de Deus, ele não se cala diante do erro e vai dizer, e vai anunciar àqueles que estavam ali à sua volta, a quem ele estava anunciando a palavra, falar a respeito de Jesus e da ressurreição. Essa é a palavra, queridos, que temos para anunciar. Essa é a palavra que temos para anunciar. Não é o que eu acho, não é a minha opinião, é a palavra. É a palavra. A igreja, nós precisamos entender que temos uma mensagem para anunciar. A verdade. A palavra de Deus. Daí a importância de estar cheio dela, de se fortalecer nela, de conhecê-la. Temos uma mensagem para anunciar. Diante de tantos enganos, temos uma verdade para anunciar. Amém? Esses dias, alguém dizia, e eu já ouvi isso algumas vezes, por exemplo, apenas a título de exemplo, já não se pode mais falar na escola em dia de pai nem dia de mãe. Não é? A gente não escuta isso? E eu pergunto, quem disse que não podemos? Quem disse que temos que nos calar? Quem disse? Temos uma verdade para anunciar. Temos uma verdade para anunciar. Outro dia, conversando com uma colega de trabalho, e a conversa ali era em torno dos relacionamentos homoafetivos. E eu, no momento em que tive a oportunidade de falar, eu disse, mas isso está errado. Isso está errado, isso é pecado. E alguém se levantou e disse, mas o que vale não é o amor. Deus não é amor, Roberto. Deus não é amor. O que importa não é que as pessoas se amem. E eu disse, não. Porque Deus disse que isso é errado.
Não é a minha opinião, não é o que eu tô, não é o que eu acho que é errado. Eu não estou dizendo que está errado porque eu acho que está errado. Eu estou dizendo que está errado porque a Bíblia diz que está errado. Eu estou dizendo que está errado, não é porque eu acho que esse seja um comportamento errado, equivocado. Não, eu estou dizendo que está errado porque Deus diz que está errado. Porque a Bíblia ensina coisa diferente. Então não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. E nós temos uma mensagem para pregar a esse mundo, não do que nós achamos, mas do que a Bíblia diz. Porque o meu compromisso é com a verdade, é com a palavra. Amém? Mas o mundo vai tentar nos calar. O mundo vai tentar nos calar, o engano vai tentar calar aqueles que estão aqui para falar a verdade. Como aqueles que estavam ali tentaram calar Pedro e João. Tanto que o puseram na cadeia, não foi? Ressentidos. Que negócio é esse de você falar, anunciar uma coisa que nós não concordamos? E aí puseram eles na cadeia. No dia seguinte, verso 5, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Verso 7, e pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder, ou em nome de quem, fizeste isso? Verso 8, está aí o segredo, né? Pedro então diz, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do bem feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Percebe o compromisso que Pedro tem com a palavra, com a verdade? Os seus algozes estavam querendo que eles ensinassem outra coisa, que eles falassem outra coisa, ou que pelo menos se calasse diante da mentira. Mas ele diz, não. Não me calar não. Vocês crucificaram a Jesus, mas Deus ressuscitou. Vocês dizem que não há ressurreição? Jesus ressuscitou. Deus ressuscitou Jesus. É a verdade que vai combater a mentira. A verdade, irmão. É a verdade. Então não se furte de falar a verdade. Não se furte em abrir sua boca para dizer a verdade. A palavra. Amém? Um crente cheio de Deus, cheio do Espírito, uma igreja cheia do Espírito, não vai fechar a sua boca diante do erro, diante do engano. Porque quando ela fecha a sua boca, o engano prospera. O engano aumenta. Mas haverá aqueles que vão tentar nos calar. Tempo atrás, algum tempo já atrás, também no trabalho, nós tínhamos lá
um colega que não tinha se definido ainda, né? A coisa estava meio... E assim, vou entrar aqui nos pormenores, mas em conversas paralelas, né? Conversas, alguns diziam assim, mas a gente tem que aceitar. A gente tem que aceitar. E essa é a filosofia do mundo. Você tem que aceitar. Você tem que achar normal. Você tem que concordar. Você tem que se conformar. É assim mesmo. Eu não estou dizendo que tem de haver desrespeito, nada disso, ao contrário. Mas aceitar, concordar, a igreja não pode concordar com o erro. O crente não pode fechar a boca diante da mentira de Satanás. Não foi isso, não foi assim que Deus fez. E eu dizia, nessa ocasião, a Bíblia diz coisa contrária. Ela diz que eu não posso me conformar com este mundo. Ela diz que Deus fez homem e mulher, e o homem deixará a sua casa, os seus pais, e se unirá à sua mulher. Jesus vai confirmar isso, dizendo lá em Mateus, a mesma palavra que Deus falou lá no Gênesis. Deixará o homem, seu pai, sua mulher, e se unirá à sua mulher. Essa é a verdade. Eu tenho que respeitar, não posso maltratar, tenho de amar o pecador, como a Bíblia me ensina que eu devo, mas aceitar, não. Concordar, não. Achar que é normal, não. E dizer, está errado. Não é isso que Deus planejou. Não é isso que Deus propôs. Essa não é a vontade de Deus. Deus não aprova. E eu me refiro a essa questão, mas não só a isso. A qualquer outro tipo de erro que vai se tornando comum para a sociedade. Mas a igreja tem uma mensagem que denuncia o erro, apontando a verdade. Porque o seu compromisso é com a palavra de Deus, é com a Bíblia, não com a sua opinião. Ouvi um debate esses dias em que ali o intermediário, né, fazia uma pergunta: pastor, o que você acha sobre... E aí ele expôs lá a situação lá. Não é questão do que nós achamos, da nossa opinião. É o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Ela diz isso, então é isso que eu tenho que anunciar. Amém? Porque, irmão, se eu digo que eu sou um cristão e eu não concordo com os ensinos da palavra, da Bíblia, eu já deixei de ser cristão. Sim? Já deixei. Se o que eu acho está em desacordo com aquilo que Jesus diz, eu tenho que, para ser honesto, deixar de usar o nome de cristão. E sabe que tem muito crente que já deveria ter deixado de usar o sobrenome de cristão. Tem muitas igrejas que deveriam já ter tirado a placa de frente do seu templo, onde está escrito igreja evangélica, porque já não é mais evangélica, já não é mais cristã. Porque não a sua doutrina, a sua ideologia, a sua opinião com respeito àquilo que a sociedade está aprovando está em desacordo com a verdade, com a palavra de Deus. Então seria mais honesto
tirar a placa de igreja evangélica, ou de se chamar de cristão. Porque a igreja de Jesus tem um compromisso com a palavra dele. Uma igreja cheia do Espírito Santo terá um compromisso com a verdade. E é por isso que muitas estão negociando a verdade. É por isso que muitas estão manipulando a verdade. Os motivos são diversos, menos o compromisso com a verdade. Então, a primeira ênfase que eu vejo nesse texto aqui é o compromisso de Pedro com a verdade. Em falar a verdade, em pregar a verdade. Mesmo que alguns à sua volta estivessem espumando de raiva. Mas ele tem um compromisso com a verdade e fala a verdade. Segundo lugar, uma segunda ênfase que eu vejo no texto também, de uma igreja comprometida com a palavra, comprometida com a verdade, com as Escrituras, é que ela não apenas vai mostrar o erro, denunciar o pecado, mas ela também vai mostrar o caminho da salvação. Sabe aquela história? Que Deus ama o pecador. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Amém? Então, com a mesma intensidade que a igreja precisa denunciar o pecado, falando a verdade, ela também tem de mostrar a salvação. Pedro vai dizer para aqueles homens, verso 11 e 12, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Verso 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, nós temos sim que ter coragem para anunciar a verdade, denunciar o erro, denunciar o pecado, mas também precisamos de uma boa dose de amor para anunciar a salvação. Porque o engano em que aquele está vivendo, um dia eu também vivi. Um dia também eu não conhecia. E eu preciso olhar para esses que estão no engano, não como quem estende o dedo para acusar o seu erro, embora precise denunciar o erro, mas também ter um coração capaz de amar o pecador como Deus ama. E não há forma mais não há forma melhor do que mostrar esse amor ao pecador, do que falar do Salvador, falar de Jesus, falar da salvação. E é o que Pedro está fazendo. Ele vai dizer, Jesus é aquela pedra rejeitada por vocês. Mas essa pedra se tornou a pedra angular, a pedra mais importante de uma construção. Se tornou a pedra mais importante, vocês rejeitaram. Mas ela é algo preciosa, importante, necessária para a sua vida. É isso que Pedro está mostrando para aqueles que haviam rejeitado e que estavam labutando em erro, mostrando Jesus. Jesus vai contar uma história parecida, né?
falando da pedra, dizendo: olha, quem escuta a minha palavra e põe em prática, esse é como aquele que construiu sobre a rocha. E às vezes a gente usa essa parábola, né, para aplicar aos crentes, mas ela tem uma aplicação também no sentido mais amplo, em que aqueles que estão labutando em erros são aqueles que estão construindo a sua casa sobre a areia. Mas aqueles que decidem construir a sua casa sobre este Jesus, a sua vida sobre a verdade da palavra de Deus, é como aquele que constrói sobre a rocha. E um dia, o vento vai chegar, o juízo vai chegar, e a vida que estiver construída sobre Cristo Jesus é a que vai permanecer. E aquela que estiver construída sobre a areia, sobre o engano, sobre o erro, será a casa que vai ser destruída. Então Pedro está mostrando a importância de se construir a vida, de se estabelecer a vida, a sua vida espiritual, sobre a verdade, sobre Cristo. Porque Ele é a pedra mais importante, que sustenta a casa, que sustenta a vida. A pedra do ângulo, como a outra versão, se eu não me engano, a corrigida, vai dizer a pedra de esquina, a pedra em que está a coluna da casa. Jesus é essa pedra. E vai dizer no verso 12, não há salvação em nenhum outro. Essa é a nossa mensagem. A salvação em Jesus e só em Jesus. E é o que o mundo precisa ouvir, é o que as pessoas precisam saber. Ah, mas já sabe, mas fala de novo. Fala de novo. Porque alguém falou para você algumas vezes antes de você aceitar. Então fala de novo, insiste. E essa é a tarefa da igreja, irmão. É a nossa tarefa. Não há salvação em nenhum outro, porque a nenhum outro foi dado, a nenhum outro, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, ao mesmo tempo em que eu falo a verdade, esta verdade necessariamente vai denunciar o erro, vai apontar onde está o erro, essa mensagem também vai dizer que há um caminho, há uma salvação, há um Deus que salva, único que salva. Amém? Os homens escutam Pedro falar, e aquela mensagem é tão impactante no coração deles. Verso 13 vai dizer, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram, preste atenção nisso, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Não sei se isso te chama a atenção, mas a mim me chama. Aqueles homens perceberam que Pedro e João não falavam por si, não falavam da sua capacidade intelectual, não falavam da sua sabedoria, até porque o texto vai dizer que eram incultos né? Iletrados. Mas eles falavam porque eles haviam estado com Jesus. Haviam estado com Jesus. O verbo aqui aponta para uma permanência, para alguém que nutriu comunhão e aprendeu pela convivência. Entende? Irmãos, se a nossa mensagem não está impactando aqueles que estão ouvindo,
Talvez o que esteja nos faltando é estar mais com Jesus. Talvez o que esteja faltando à igreja é estar mais com Jesus. Está entendendo? Talvez essa seja a ausência do poder em nossa mensagem. Temos estado pouco com Jesus. Temos falado da nossa capacidade, da nossa sabedoria, da capacidade de raciocínio humano, dos argumentos puramente racionais. Precisamos estar mais com Jesus. Gastar mais tempo com Ele. Gastar mais tempo ouvindo a sua voz. E gastar mais tempo falando com Ele, em oração. Isso fez a diferença. Isso fez a diferença. De modo que aqueles que ouviram ficaram admirados, dizendo, tem coisas sobrenatural aí. Isso não é essa maneira de falar, essa autoridade de falar, essa sabedoria no falar, não está vindo deles. É porque eles estiveram com Jesus. E vendo eles os homens que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Aquele negócio, né, contra fatos não há argumentos. Estavam vendo ali o homem curado, 40 anos, sem andar, e agora está ali andando. E aqueles homens não tinham mais o que fazer. Segundo lugar, uma igreja cheia de Deus, um crente cheio do Espírito, vai mostrar o caminho da salvação ao perdido. E o fará como resultado de ter estado com Jesus, de comunhão com Ele, de intimidade com Ele, de busca da sua face. Amém? Terceiro lugar, para a gente caminhar aqui para fechar. Uma terceira evidência desta igreja aqui, do seu compromisso com a verdade, da sua vida cheia do Espírito Santo, é que, mesmo diante da oposição e dificuldades, ela não vai recuar. Então, fiquemos avisados, né? Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela sim terá um compromisso com a palavra, ela vai denunciar o pecado, ela vai falar a verdade, ela vai apontar o caminho da salvação, e ela vai fazer isso com tanto poder, que vai impactar aqueles que vão ouvir. E eles vão reconhecer que tem algo ali especial, não é do homem, é de Deus. Porque a palavra de Deus é uma flecha que alcança o coração do homem. A palavra do homem entra aqui, sai aqui. Mas quando vem de Deus, ela penetra o coração, ela faz um estrago, né? No bom sentido. Transforma o coração duro, rebenta o coração de pedra e dá um coração flexível para Deus agir e tratar, e transformar, e salvar. Agora, essa igreja também, ela vai enfrentar a oposição e as dificuldades. Mas o que caracteriza essa igreja é que, mesmo diante da adversidade, da oposição, da dificuldade, ela não
recua. Ela não desiste. Porque vão surgir dificuldades, como surgiram no caminho daqueles apóstolos, como surgiram no caminho da igreja. O livro de Atos nos aponta isso constantemente. Que vão surgir dificuldades quando uma igreja cheia de Deus se levanta para fazer a obra de Deus, haverá oposição, surgirão dificuldades. Mas ela não recua. Ela tem um compromisso. Amém? Tem um compromisso de prosseguir. Ela não está preocupada com as dificuldades, com as ameaças, com as lutas, com a oposição, nem com a prisão. Ela está preocupada em cumprir sua missão. E era isso que estavam, digamos, preocupados ali os apóstolos naquele momento. Verso 15 em diante, vai dizer: e mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não há o que podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, diz o texto, verso 18. Deixa eu botar o óculos para ver direito. Verso 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. E aí os apóstolos se encolheram lá, né? Ficaram no cantinho dele, lá, deram no pé, foram embora para casa, amedrontados. Foi isso. Qual é a resposta que eles dão? Verso 19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outro do que a Deus. Como dizendo, né? Olha, me diz uma coisa: a quem eu devo obedecer? A vocês ou a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Nós não podemos deixar de falar daquilo que a Bíblia diz. Não podemos deixar daquilo que é a verdade revelada de Deus. Não podemos deixar de falar da salvação. Não podemos deixar de falar daquilo que temos ouvido, temos visto, temos experimentado. Não podemos. E aí diz o texto, né? Depois, ameaçando-os mais ainda. 2 ou 3 vezes o texto vai dizer que eles foram ameaçados, depois de já terem estado presos, né? Ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Eles não recuaram. Diante das ameaças, diante da possibilidade de retaliação, diante da possibilidade de serem até mesmo presos, eles não recuaram, porque tinham um compromisso com a verdade. Tinham um compromisso com a verdade. Irmãos, nós estamos vivendo dias que nos desafiam a não recuar,
a não abrir mão da verdade, a denunciar o pecado, a apontar o caminho da salvação. E mesmo que vão se levantar dificuldades, lutas, oposição, não recuar. Amém? Não recuar. Não abrir mão da verdade. Não abrir mão da verdade tem um preço. Não abrir mão das convicções escriturísticas tem um preço. Pedro e João e aquela igreja estavam dispostas a pagar esse preço. E pagaram esse preço. Mas não estavam preocupados com o preço que iam pagar. Isso não fazia diferença para eles. Eles estavam preocupados em cumprir a missão que eles receberam. Quando Pedro sai dali, da presença ali daqueles dos seus algozes, né? Para onde eles vão? Para onde eles vão? Hã? Para onde eles vão? Vão para a igreja. Vão para a igreja, né? Claro, na casa de alguém ali que estavam reunidos. Era a igreja. Vão para lá. E vão falar o que aconteceu, né? Vão contar a história, né? Ó, fomos presos, o povo lá nos chamou, nos ameaçou, nos mandou a gente calar, nos mandou a gente ficar quieto, mas nós dissemos para ele, olha, não vamos calar, nós vamos continuar falando, porque essa é a verdade, e nós não podemos deixar de falar da verdade. E o que é que o povo diz? O que é que o povo faz? O que é que os outros crentes fazem? Diz, não, cuidado, tá? Cuidado com as autoridades, cuidado, é risco, é um perigo. Eles fazem isso? Sim? Não. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar, tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estende a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do teu nome, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Aquela igreja não se sente ameaçada pelas ameaças. Aqueles crentes não se sentem intimidados pelas ameaças, por aqueles que queriam fazê-los calar, por aqueles que queriam abafar a verdade com a mentira, por aqueles que queriam fazer com que eles desistissem de denunciar os erros deles. Eles não se calaram. E não recuaram. Ao contrário, eles oram, eles se ajuntam para se fortalecer ainda mais. Eles se ajuntam para orar ainda mais.
Porque é na unidade, irmãos, que nós nos fortalecemos. É na oração em conjunto que nós nos fortalecemos. E eles oram ao Senhor, dizendo: Senhor, nós estamos sendo ameaçados, estamos correndo perigo de prisão, de açoite, seja lá o que for, mas nós não estamos preocupados com isso. Nós queremos continuar anunciando a Tua palavra, porque esse era o compromisso daquela igreja com a palavra, com a verdade. E nem as adversidades, e nem as dificuldades, e nem as aflições, nem as perseguições fariam aquela igreja calar. Eles diziam: Senhor, cuida disso aí, porque nós queremos continuar pregando a Tua palavra. Que coisa, né? Será que amanhã só sair uma lei proibindo de você falar de Jesus? O que você faria? O que você faria? Proibindo de você vir para o templo, o que você faria? Não? Falar a verdade tem um preço, irmão. Tem um preço. Compromisso com a verdade tem um preço. Talvez te chamem de retrógrado. Talvez te rotulem como atrasado. Mas tem um preço. Talvez te chamem de bobão. Sei lá. Talvez te coloquem um apelido. Talvez chame de você de conservador. Porque hoje conservador é um palavrão, né? Talvez te chame você de fundamentalista. Você é fundamentalista. Isso virou uma ofensa. Mas tem um preço. Talvez você seja rejeitado. Talvez você seja discriminado. Talvez seja zombado. Quem sabe até maltratado. Quem sabe até ameaçado. Ou quem sabe preso. Ou mesmo morto. Mas tem um preço. Você está disposto a esse preço? Jesus vai dizer, um texto que foi lido aqui semana passada, né? Quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, salvará. Tem um preço. A questão é, será que estamos dispostos a pagar esse preço? Será que temos um compromisso com a verdade? Essa é a outra pergunta, né? Temos tido um compromisso com a verdade. Estamos denunciando o erro, o pecado, como deve ser denunciado, e jamais nos concordarmos com ele. Jamais aceitarmos que é o erro como sendo certo e a mentira como sendo verdade, dizendo das trevas é luz. Será que temos que nos conformar com este mundo para evitar confrontos? Para ser politicamente correto? Será que precisamos apagar a nossa luz para não incomodar aqueles que estão nas trevas? Penso que não. Penso que não. Porque ou somos crentes, ou somos cristãos, somos discípulos de um Cristo,
comprometidos com a sua palavra, ou já deixamos de ser cristãos? Essa semana eu via, você já deve ter visto também, está aí nos canais aí das redes sociais, muita gente falando de uma igreja que um pastor conhecido no meio evangélico, muito conhecido no meio evangélico, de uma igreja evangélica, que já há algum tempo demonstrava sinais de desvios, mas agora ficou mais do que evidenciado quando ele no culto público, né, e está aí no YouTube para todo mundo ver, disse que a sua igreja, a partir daquele momento, passaria a ser uma igreja afirmativa e inclusiva, reavaliando a postura da igreja até ali para abraçar aqueles que estavam sendo discriminados, né? Deixados de lado, sei lá. Tem muita coisa errada, irmãos. Tem muita coisa errada. Mas a igreja de Jesus está comprometida com a verdade. Somos chamados para denunciar o pecado, para dizer a respeito do erro, é errado. Somos chamados para dizer àqueles que estão no erro, há um Salvador, há um Deus que salva, há um Jesus que ama, há um Jesus que abomina o pecado, mas ama a vida do pecador e deseja alcançá-lo, deseja transformá-lo, deseja mudar o seu coração, deseja levá-lo para o céu. E dizer só Ele salva, só Jesus salva. Mostrar a necessidade de salvação, porque pecadores todos somos. Pecadores todos somos. Não é isso que a Bíblia diz? Romanos 3, 23, todos pecaram. Carecem da glória de Deus, carecem de Jesus. Paulo vai dizer em Romanos 5,12, por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado produziu a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos somos pecadores. Quando olhamos para aqueles que estão no erro, precisamos ter a misericórdia e o amor de quem sabe que já esteve naquela condição, mas que pela misericórdia de Deus, por um amor de Cristo, a verdade nos foi revelada. E abrirmos a boca com autoridade e com quem esteve com Jesus, com quem nutriu comunhão com Jesus e expressa o amor de Jesus para o perdido, dizer para ele, Jesus quer te salvar. Porque esta é a maior necessidade do ser humano, irmãos, é Jesus. Amém? E estar consciente de que esse compromisso com a verdade traz um preço e que precisamos estar dispostos a pagar. Amém? Pedro está dizendo, nós não vamos nos calar. Nós vamos anunciar Jesus, vamos falar de Jesus, do que temos visto, do que temos ouvido. Não importa se a reação vai ser uma ameaça ou uma aceitação. O que nós não podemos deixar é deixar de falar. Enquanto estendes a mão, Senhor, nós vamos fazer a tua obra, enquanto estendes a mão para fazer os teus milagres. Enquanto a igreja prega, enquanto a igreja está comprometida com essa palavra, anunciando Jesus, comprometida com a verdade, anunciando a salvação em Jesus, Deus faz os seus milagres. Porque milagre é Deus quem faz, não é a igreja. Amém?
O sobrenatural é Deus quem faz, não é a igreja. A igreja anuncia, a igreja trabalha, a igreja semeia, a igreja recolhe, a igreja rega e também colhe, né? Mas é Deus quem dá o crescimento. Agora, Deus dá o crescimento como deu o crescimento à igreja de Atos, porque a igreja trabalhou. Porque a igreja não se calou. Porque a igreja estava revestida do poder e mesmo diante da adversidade não recuou. Esse é o projeto de Deus para nós, para a nossa igreja, para nossas vidas. Eu não estou preocupado com os problemas que eu vou enfrentar, nem com as oposições que eu vou ter que encarar. Eu preciso estar preocupado em anunciar Jesus. Porque problema vamos ter, anunciando Jesus ou não. Mas a diferença é se eu estou cumprindo a minha missão ou não. Se nós, como igreja, estamos empenhados nesta tarefa ou não. Ou se estamos recuando diante da dificuldade. Ou se estamos conformados. E não vermos as vidas sendo alcançadas. Irmãos, isso me angustia, se você quer saber. E eu oro para que você sinta essa angústia. Oro para que você sinta essa angústia. E eu não estou dizendo que eu quero ver igreja cheia, não. Porque tamanho de igreja é Deus quem decide. Mas quero ver as pessoas salvas, sendo alcançadas. Se essa igreja vai encher ou não, isso é Deus quem decide. Mas se as pessoas serão salvas ou não, depende do que eu faça. Depende do que nós vamos fazer. Nos acomodarmos ou não. Amém? Porque à medida que trabalhamos, que semeamos, que plantamos, que vamos em busca do perdido, Deus faz os milagres dele. Deus levanta os coxos. Deus transforma as vidas. Deus salva. Amém? E eu creio que Deus quer fazer aqui, na minha, na sua vida. Se orarmos, se buscarmos isso que a igreja de Atos tinha, o resultado é inevitável. A pergunta é, estamos dispostos a isso? Estarmos unidos como estavam a igreja de Atos, perseverando na palavra, na oração, na comunhão, no propósito. Essa é a pergunta, não é? Que temos que responder para Deus. Para Deus. Orar mais, estar mais com Jesus. Estar mais com Ele. Que Deus nos abençoe. Que Deus encha a sua igreja. Que Deus nos encha com o seu Espírito. Comece a orar mais por isso. Tenho dito isso e essa é a tecla que eu tenho batido aqui, não é? Já há alguns dias. Até que você se canse. Porque eu creio naquele versículo que diz: água mole, pedra dura, tanto bate que até que fura. Não, eu creio no poder de Deus que vai tocar, tem tocado no seu coração. E eu sei que Deus tem incomodado alguns aqui a buscar mais, a orar mais, a dizer: Senhor, age. E essa é a minha oração. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela palavra. Que tanto nos desafia, Pai.
É um espelho para nós olharmos para essa igreja de Atos, para aqueles crentes, aqueles primeiros irmãos, cheios da tua presença, cheios do teu espírito, comprometidos com a verdade, com a palavra. Anunciavam, denunciavam o pecado, anunciavam a salvação e não recuavam diante da adversidade. Senhor, imprime nos nossos corações da tua palavra. Que possamos, Senhor, repensar, Pai, o nosso compromisso com a palavra do Senhor. Repensar o quanto temos estado contigo, para que quando abrirmos a boca, ali fora, as pessoas percebam algo diferente, algo especial. Não a sabedoria humana, mas algo que vem de Jesus. Então, Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas, na vida desta igreja, transformando-nos, ó Deus, enchendo-nos, renovando-nos, fortalecendo-nos, avivando-nos, despertando nossos corações, derramando o poder do teu Espírito nas nossas vidas, fortalecendo as nossas mãos, os nossos pés, abrindo nossos olhos, nos dando, Senhor, aquele poder que vem do alto, para que cumpramos a tua palavra, a tua missão, a missão que recebemos das tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.